Pessoas que, mesmo em contato direto com infectados, nunca pegaram Covid. Como é possível alguém ser imune à Covid? É a mina do The Last of Us. Essa descrição tem cara de matéria do History Channel. Vamos ver junto. Me ajudem a julgar essa parada. Me ajudem. Pedro e sua esposa Olivia estão relaxando em uma sauna junto com vários amigos. Dentro da sauna, 7 pessoas. Alguns dias depois, Olivia começa a ter sintomas gripais. Tosse, dor de cabeça, garganta arranhando. Parece que ninguém na sauna assiste o Olá Ciência. Olivia vai até uma farmácia e faz um teste de antígeno. Esse canal é top? Boa. Covid. Que azar, Já não é fico mesmo? mais suave. Alguém estava com Covid na sauna, um ambiente fechado em que ninguém usou máscara. Olivia então liga para os outros amigos e descobre que todos, sem exceção, também estão com sintomas. O único que não apresentou nada é Pedro. Pedro, mesmo assim, resolve fazer um teste de Covid. Resultado: negativo. Pouco a pouco, seus amigos também dão positivo e ele, intrigado, porque dormiu ao lado da esposa todos os dias, repete o teste. Negativo. As semanas Caralho, passam é bizarro, e né? Pedro, que trabalha em um escritório com vários colegas, vê a todos se infectando, mas ele não se infecta. Você conhece alguém assim que não pega Covid de jeito nenhum? Eu não Isso já peguei ainda, aconteceu eu com acho. você? Comenta aí embaixo. E se eu te contasse que cientistas estão nesse momento tentando Nunca- identificar essas pessoas que são resistentes? Eu nunca testei positivo, mas não me testei tantas vezes assim. Posso muito bem ter pego e sido assintomático, mas aí já não sei. Vou ter que descobrir futuramente, fazendo o teste lá de saber se você já pegou ou não, né? A infecção pelo coronavírus através da genética. Hoje eu vou te explicar como uma pessoa pode nascer imune para uma doença e se isso é possível para o caso da Covid. Para isso eu vou te contar as histórias de pessoas que são naturalmente resistentes Tá muito a no duas canto da doenças. O que será que a ciência já descobriu sobre os superimunes? Bem produzido o Em vídeo. 1949, o geneticista Anthony Allison foi um dos integrantes de uma expedição da Universidade de Oxford, essa mesma que desenvolveu a vacina da Covid em parceria com a AstraZeneca. O objetivo: coletar sangue de pessoas do Quênia para caracterizar geneticamente a população. Uma pesquisa básica, assim como várias outras que são feitas pelo mundo, com a diferença de que a população do Quênia e da maioria dos Salve, países CB. africanos raramente era estudada. Ele podia encontrar genes únicos nessa população, e os resultados foram interessantes. Anthony Allison descobriu que pelo menos 20 a cada 100 pessoas no Quênia tinham uma mutação em uma das cópias do gene da hemoglobina, a proteína que carrega oxigênio dentro das hemácias no nosso sangue. Cada célula do nosso corpo, pessoal, possui 2 cópias de cada gene, uma que vem da nossa mãe e outra do nosso pai. No caso do gene da hemoglobina, se essa mutação acontecer nas 2 cópias desse gene, a pessoa não é capaz de produzir hemoglobina normal. Ela Caralho. produz um tipo defeituoso, que faz com que, de tempos em tempos, Aí as já suas ficou hemácias difícil pra mim. adquiram a forma de uma foice e fiquem incapazes de transportar oxigênio. É Foice? a anemia falciforme. E quem Ele disse foi-se? Ele falou foi, você não falou não? Não, assim? Não. tem precisa fazer transfusões de sangue constantes desde bebê. Mas quem tem apenas uma cópia desse gene mutado não desenvolve a doença, apenas carrega o gene e pode passar ele para os filhos. Já que a anemia falciforme é uma doença que, se não tratada, pode levar à morte, Falciforme. era esperado que esse gene mutado não fosse selecionado ao longo da evolução, porque ele gera um prejuízo. E de fato, em outras populações do mundo, ele é muito raro. O máximo que já haviam encontrado era uma frequência de 8% entre afro-americanos. Mas por que a população do Quênia tinha uma frequência tão alta, de 20%, de uma mutação que teoricamente seria prejudicial? A resposta veio anos Caralho, mais que? tarde. Essas pessoas com um dos genes mutados eram superimunes: a malária. A malária é uma doença causada por um parasita chamado plasmódio e transmitida pelo mosquito prego, muito comum em regiões de matas tropicais e na África. O parasita infecta e se esconde nas hemácias, as células que carregam oxigênio pelo corpo. Sem causar qualquer sintoma, ele se multiplica até romper as células e causar uma febre que vem em dias alternados, um sinal clássico da doença. Mas para bebês e crianças, a malária é muito grave, levando milhares de crianças à morte todos os anos até hoje. Mas Anthony Allison percebeu que no Quênia e em vários países da África, crianças estavam convivendo com o parasita mortal da malária sem complicações. Elas tinham menos parasitas no sangue. E quando analisou os genes delas, viu que elas carregavam a mutação em uma das cópias do gene da hemoglobina. Ao longo do tempo, foi comprovado então que ter essa mutação protegia contra casos graves de malária.
Será que existe algum gene como esse da anemia falciforme, escondido aí pelo mundo, que protege da Covid? Bom, antes vamos ver outro caso clássico de superimunidade contra o HIV. O HIV, causador da AIDS, infecta as células T do tipo CD4, as maestras que controlam grande parte da nossa resposta imune, e depois o vírus vai deteriorando a imunidade ao longo dos anos. Mas você já parou para pensar por que ele infecta justamente essa célula? Por que ele não infecta uma célula do fígado? A resposta é a mesma que você já conhece no caso do coronavírus. O HIV reconhece um receptor chamado CD4 que só existe em algumas células do sistema imune, incluindo essas células T. Mas algo que muita gente não sabe é que ele precisa se ligar a um outro receptor para entrar na célula, o CCR5. Pessoas que tinham várias relações sexuais com parceiros HIV positivos, usavam drogas injetáveis e mesmo assim não se infectavam, sempre intrigaram os cientistas. Elas tinham tudo para se infectar, mas de alguma forma isso não acontecia. E analisando a genética dessas pessoas, pesquisadores fizeram uma descoberta incrível. Pessoas que têm mutações nas duas cópias do gene que dá origem ao receptor CCR5 não têm CCR5 na superfície das células e são imunes naturalmente à infecção pelo HIV. Estudos in vitro mostraram que era preciso uma carga viral 1000 vezes maior do que o normal para infectar células dessas pessoas em laboratório. Na prática, isso explicava por que essas pessoas eram super imunes ao vírus no mundo real. Cientistas também descobriram que pessoas que têm mutações em uma das cópias do gene do CCR5 produzem menos esse CCR5. E por isso podem ter HIV, mas a progressão da doença é bem mais lenta. Hoje, como sabemos que ter o CCR5 é muito importante para a infecção pelo HIV, já criaram tratamentos que retiram células da medula óssea de doadores com essas mutações e fazem um transplante para pessoas com HIV. Foda. Em 2 casos, esse tratamento funcionou, as pessoas ficaram livres do HIV, se tornaram super imunes. Essa imagem de e a arquivo. ciência está avançando para tentar A imagem de arquivo é muito boa, né? entender como livres do HIV se tornaram super imunes e a ciência está avançando para tentar entender como expandir isso para mais pacientes. Olha, depois dessas histórias de como as pessoas podem ser super imunes, eu acho que esse vídeo já vale o seu like, hein? Já vale. Agora, hein? será que a gente já descobriu genes que deixam as pessoas naturalmente protegidas contra a Covid? Será que já temos os super imunes à Covid? Será? Falar que alguém é super imune é só um nome romântico para alguém que pode ter uma resistência ao vírus. Pode ser uma resistência à infecção, como é o caso das pessoas que têm mutações no CCR5 e não se infectam com HIV. Ou pode ser uma resistência à doença grave, como as crianças com a mutação no gene da hemoglobina, que protege contra a malária grave. No caso da Covid... Qual o nome desse cara? Não sei. Depois eu volto e vejo no começo. Pesquisadores estão nesse momento em busca por pessoas super imunes à Covid. Um grupo que inclui vários pesquisadores de vários países, como o Brasil, está tentando identificar genes relacionados à resistência à infecção e à Covid grave. Uma das equipes brasileiras dessa pesquisa é liderada pela médica imunologista Carolina Prando. Essa equipe já havia descoberto que pessoas que evoluem para um quadro grave têm uma tendência a produzirem anticorpos contra os próprios mediadores do sistema imune, prejudicando a resposta. E agora, essa equipe está em busca de genes que protegem contra a Covid. Olha que legal, galera. Um dos mediadores mais importantes para combater infecções virais é o interferon do tipo 1. O grupo da Carolina Prando descobriu que as pessoas que evoluem para quadro grave... Que susto, vi esse cara enorme na tela, achei que era convidado, não. Ainda não, ainda não. Mas ele tá muito no canto da tela, né? Tá um pouco estranho. Mas ele é brabo, tá mandando papo reto aí do Super Imunes. grave. Olha que legal, galera. Um dos mediadores mais importantes para combater infecções virais é o interferon do tipo 1. O grupo da Carolina Prando descobriu que as pessoas que evoluem para quadro grave tinham uma maior predisposição genética a produzirem anticorpos contra esse interferon, o que diminui a sua atividade. Mas isso abre portas para pensar no contrário. Se a gente atacar o interferon tipo 1 e diminuir ele no sangue, e isso causa uma piora da resposta contra a Covid, o que acontece se a gente aumentar o interferon? Existe uma condição genética que acomete pacientes com lúpus, chamada lupus Chilblain. Chilblain em inglês significa frieira, mas como Caralho, é uma essa eu não sabia, não. ainda não existe um consenso para um nome em português. Enfim, pacientes com esse tipo de lúpus apresentam um alto nível de interferon tipo 1, e o sintoma mais característico da doença são manchas roxas na ponta dos dedos das mãos e dos pés, semelhantes a frieiras produzidas pelo frio. Acontece, galera, que durante a pandemia, várias pessoas que tiveram Covid, especialmente crianças, também apresentaram essas mesmas frieiras.
E o mais interessante é que os pesquisadores descobriram que elas também estavam com níveis altos de interferon 1, mas não produziam anticorpos contra o coronavírus, sugerindo que essa resposta com o interferon fazia elas se livrarem do vírus tão rápido que nem precisou do corpo produzir a resposta imune completa. Será que existe algum gene alterado nessas pessoas? Só o tempo dirá. As pesquisas estão avançando. Uma outra condição genética que pode proteger contra o coronavírus e que é a aposta dos pesquisadores são as mutações no gene do receptor ACE2, exatamente o receptor que o coronavírus usa através da sua proteína spike para entrar na célula. Um estudo que avaliou a genética de 756 mil pessoas infectadas por coronavírus identificou que uma mutação nesse gene estava relacionada a um melhor prognóstico. As pessoas com esse gene mutado não estavam evoluindo muito para o quadro grave, possivelmente porque produziam menos ACE2 ou porque produziam um receptor ACE2 diferente do que o coronavírus costumava infectar. Okay. Doido demais, né? Doido. A história está recheada de exemplos de pessoas que são naturalmente imunes ou protegidas contra doenças. Isso não é ficção, a trilha. E é só questão de tempo até nós encontrarmos genes que protegem contra a Covid. Que texto Existem dramático. estudos sobre pessoas super imunes à tuberculose, ao HIV, à malária e até à hepatite C. E parece que fazer uma pesquisa dessas, nesse momento que nós já temos vacinas e até tratamentos, é algo inútil, né? Eu já devo ter usado essa trilha em algum lugar também, mano. Porque ela realmente dá esperança. Tenho esperança. Mas é esse tipo de pesquisa que vai nos permitir entender vários mecanismos pelos quais o coronavírus causa casos graves e até prever como se proteger caso algum novo coronavírus apareça por aí. O risco de uma nova pandemia sempre vai nos rondar e é bom a gente fazer pesquisas. Eu falei sobre esses riscos de novos vírus causarem pandemias nesse vídeo aqui. Olha lá, a história do vírus meteu Nipah, essa. Que apareceu lá na Índia Ele é brabo, hein? Ou então, se você tiver interessado Ele é brabo, em hein? outro assunto, Ó, Lucas Zanandres. Se torne um membro se quiser apoiar a roteiro. nossa equipe a produzir mais vídeos como esse. Espero que você tenha gostado. Brabo, muito bom. Um grande abraço. Resumindo, eu entendi pouquíssima coisa, mas o que eu entendi é que existem algumas pessoas que têm alguma paradinha dentro do corpo delas que é um pouquinho que é diferente das outras, que por alguma razão faz com que ela seja mais imune. Pra mim foi isso. E tá ótimo. E agora eu tenho esperança. Ei! Não vai embora ainda não. Se inscreve no canal, deixa o like e o comentário pra fortalecer o nosso trampo, pode ser? Tamo junto. Beijos na banguela. É nóis.